Salve, tá começando agora mais um Papo com Sabor, a revista semanal que te faz viajar pelo mundo da gastronomia com os melhores guias. Chefes, produtores rurais, jornalistas especializados. Aqui a gente vai bem além das receitas. Mostra como os pratos mais inesquecíveis são o espelho da história e da cultura do lugar em que foram criados. E esse Dream Team que eu acabei de citar vem lá do canal Sabor e Arte, do Grupo Bandeirantes. Aqui você tem a chance de ver ou redescobrir as reportagens mais saborosas do cardápio dos nossos parceiros. Olha o que o chefe tem na manga para essa noite. Para abrir a cozinha do papo de hoje, o encontro com o chefe Rodrigo Oliveira, novo jurado do MasterChef Brasil e mago da cozinha de inspiração nordestina. Depois a gente sobe até o norte para conhecer uma iguaria cultivada por indígenas Yanomami e que é a estrela de caldos, risotos e outras delícias. Tem ainda o momento Frozen, com uma viagem pelas paisagens e sabores dos Alpes suíços. Olha só essas montanhas branquinhas e esse bar de gelo. Mas quem prefere temperaturas mais amigáveis pode ficar aqui pela costa brasileira mesmo para degustar as suculentas vieiras da Ilha Grande. E o pudim imbatível da Elô Bacelar. Já sabe o que vai pedir? O Rodrigo Oliveira é um dos chefes mais criativos em atividade no Brasil hoje. Ele comanda as cozinhas do Mocotó, que é um fenômeno da comida nordestina que há anos leva multidões à zona norte de São Paulo, e do Balaio, Avenida Paulista. Não é à toa que o Rodrigo vai estar no time de jurados da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que estreia em breve aqui na Band. O dadinho de tapioca que ele inventou foi parar no cardápio de restaurantes chiques e finos de Paris, Barcelona, São Francisco e Sydney. Inclusive, olha, o Rodrigo fez a gentileza de nos mandar uma provinha aqui, tanto do tradicional, que esse aqui é um pouco mais escuro, quanto do vegano, esse mais clarinho aqui. Já vou provar aqui. E o Rafael veio ajudar a deixar esse aperitivo ainda mais delicioso no ponto certo da crocância. Obrigado, hein, Rafael? Super obrigado. Olha, e não para no dadinho, não. Da imaginação dele também saíram coisas incríveis. A mocofava, uma combinação de mocotó com favada, como o nome inclusive indica, o crème brûlée de doce de leite com umburana e uma iguaria que estrela a reportagem que a gente vai ver. A cara de sol com alho assado, pimenta de bico e chips de mandioca, ó. Já tô salivando aqui, eu tenho certeza que você também, mas eu tenho aqui meu dadinho que eu vou comer agora. Posso dar só mais um spoiler? O Rodrigo desvenda pra gente um dos dilemas existenciais dos brasileiros bons de garfo. Afinal, qual é a diferença entre carne seca e carne de sol? Dá só uma olhada. Então a gente tem carne seca. Enquanto a Herbert cozinha, eu vou contar mais sobre o processo do que convencionalmente se chama jerked beef e como isso se transforma nisso. Por enquanto, aqui só carne seca e cebola roxa. Panela aquecendo. E eu tenho aqui creme de leite fresco, nata para alguns. Então a gente vai cozinhar a carne com essa cebola. Ave Maria. O cheiro é muito bom já, né? Enquanto o Herbert cozinha um pouco essa mistura de cebola e carne, antes da gente finalizar aqui com polvilho e leite, um slurry, né, como a gente chama na cozinha, vou contar um pouco de qual o processo dessa carne. É comum as pessoas nos perguntarem, né, a diferença de carne seca e carne de sol. Dá para dizer, sem exagero, que a diferença é tudo. E agora a gente vai ver o chefe Didi, que prepara toda a carne de sol aqui do restaurante, fazendo uma demonstração de como se faz a salga, qual a altura ideal do corte. E aqui, Herbert, eu acho que é só a gente abafar um pouquinho, deixar no foguinho médio, enquanto a gente observa o Didi aqui trabalhar.
Nós pega o bumbum da carne de sol, para dar esses 2 pedaços, eu corto ela para ela ficar uma espécie legal. Sal, que é onde nós vamos. E para a carne ficar perfeita para o cliente, a gente deixa ela sempre bonita. Essa carne ela vai ser guardada numa geladeira. No outro dia eu vou virar ela numa caixa. No outro dia, depois de 48 horas, vou colocar ela na outra geladeira, pendurar ela. Aí o processo dela em 72 horas para poder chegar à mesa para o cliente. Poder pegar uma cura, ela ficar bonita dessa cor assim. Por hora, vamos reservar essa carne e voltar para ver como tá a nossa carne seca. Eu acho que tá pegando forma. Dá uma mexidinha. Olha, sendo honesto, eu não sei o que tá melhor, se é essa macaxeira derretendo ou essa carne seca cremosa. Mas a gente vai tentar descobrir, né? Simbora? Simbora. Bora. Olha isso. Peraí, gente. Uau. Olha só, mas as gostosuras não acabaram, porque a gente ainda tem que terminar, finalizar na brasa a nossa carne de sol. Então, bora pra laje. O fogo tá aceso já, esperando a gente. E vai ter churrasco de carne de sol. Olha lá. Carne de sol curada depois daquele processo todo. Brasa feita, no ponto, bem quente. Seu Didi, um especialista em churrasco, já deu ok? Ok. Sim. Já vou deixar minha travessinha para finalizar ela logo mais. Vai começar a ganhar calor aqui. E aqui é controlar a temperatura. Carne de sol não é carne de sol sem manteiga de garrafa. Então, logo na sequência da brasa, a gente vai dar um toquezinho na manteiga aqui. Vai reforçar essa casquinha e o sabor característico da carne de sol. Alho assado, acompanhamento tradicional da nossa carne de sol aqui. Parte fundamental do cozimento de uma carne na brasa, ou mesmo de um assado, é o descanso. É nesse momento que ela está ainda com a superfície muito quente que a temperatura da peça vai se homogeneizar, os sucos internos vão se redistribuir e aí sim você vai ter a carne num ponto perfeito. Então acredito que a gente já chegou num ponto bom, uma crosta bonita, então vou tirar do calor já. Agora é a hora de servir nossa carne. Vou deixar o alho aquecendo mais um instantinho aqui. Enquanto corto a carne que já descansou. Lambuzada na manteiga. Vamos ver. Carne de sol,
alho assado, pimenta de bico. E chips de mandioca. Essa é a tradicional carne de sol do Mocotó. Vamos ver se presta, né? Senhores, por favor. Aí, ó. Não tenho dúvida. Textura. E a manteiguinha. É incrível mesmo o trabalho que o Rodrigo faz no Mocotó. Pega os pratos que o pai dele, o seu Zé Almeida, começou a servir lá nos anos 70, lá na Vila Medeiros, acrescenta um ingrediente inesperado ou uma técnica recente e pronto. Tá feito o duplo twist carpado, um clássico nordestino, ressurge com uma roupagem cosmopolita, só que ainda mais nordestino ali na sua essência. Já que a gente começou falando de delícias lá de cima do Brasil, bora continuar então escalando o mapa atrás dos sabores que dão cor à nossa gastronomia? Em Manaus, o banzeiro é uma das mesas de referência da alta gastronomia amazônica. O sucesso foi tamanho que a casa ganhou uma filial paulistana. E sabe o que é curioso? O chefe do restaurante Felipe Scheller é um catarinense que se mudou para a região metropolitana de Manaus há quase 20 anos. Na Floresta, ele desistiu de estudar direito para rezar por outro código, o do tucupi, do jambu, do tambaqui e do pirarucu. Quem não pode ir até o Amazonas consegue ter esse gostinho dessa diversidade de sabores e temperos aqui em São Paulo desde 2019. O Felipe conversou com o crítico Josimar Mel, do programa Rota do Sabor, sobre outra preciosidade amazônica, o cogumelo Yanomami. Sim, colhido pelos indígenas que apareceram no noticiário recentemente de um jeito triste até, eu diria revoltante. Essa reportagem é também uma homenagem à contribuição decisiva dessa e de outras etnias indígenas para o que a gente chama de comida brasileira. Se dá para falar em fundadores ou descobridores de alguma coisa, a gente sabe bem quem eles são. Lá na Amazônia hoje tem cogumelos que você tem usado no restaurante. Me fala um pouco sobre eles, porque a gente vai comer hoje, né? Hoje vamos comer, exatamente. São dos Yanomamis. Exato. O cogumelo dos Yanomamis é um cogumelo muito especial. Normalmente ele é vendido, na verdade, em pó ou inteiro. Eu já vi, ele já tem no mercado de Pinheiros, aqui em São Paulo, é possível comprar. Mas eu ainda trago de Manaus porque eu uso uma quantidade um pouco grande. Então, às vezes, aqui em São Paulo não teria, né? E lá eu consigo comprar numa condição melhor porque eu compro em fardos maiores e tal, né? Vamos lá, hoje a gente vai fazer um arroz de cogumelo Yanomami. O cogumelo Yanomami é um cogumelo incrível, muito saboroso. E é uma receita relativamente fácil de fazer. Vou botar um pouquinho de óleo aqui. Esse cogumelo tá fresco? Ele não tá fresco, ele é um cogumelo desidratado, né? Tá. Ele é um cogumelo que ele Como o já... fungo seco italiano. como foi exatamente, É a nossa trufa, o fungo seco. Isso aqui é alho. Vou colocar agora um pouquinho de arroz bomba, que é aquele arroz espanhol que absorve bem o líquido, né? Que é bem gostoso. Que usa para fazer paella. Exatamente. Ó, a gente dá uma tostadinha no arroz e aí entra com alguns cogumelos, inteiros mesmo. Eles vieram secos, mas você reidratou? Eu reidratei ele aqui, eles vêm seco. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com cogumelo, é importante a gente lembrar de
de usar a água do cogumelo, porque ela tem muito sabor, né? Eu gosto de deixar eles inteiros porque eu quero sentir um pouco da textura, ele tem um groque que é gostoso. Aqui agora eu vou entrar aqui com a água do cogumelo, que a gente hidratou. Aqui eu vou colocar um pouquinho de caldo de porco, mas que pode se fazer sem também e continuar só com a água do cogumelo, né? Com caldo de vegetais, de repente. Exato, de vegetais, caldo de legumes com cenoura, salsão e cebola, fica incrível, né? Agora ele já ficou tipo uns 15, 20 minutos? Quanto? Exatamente, 15 a 20, depende do ponto que você gosta do arroz, né? Então ele já está pronto. O que a gente faz aqui no restaurante? A gente finaliza ele com alguns cogumelos, crus mesmo. A gente coloca um ovo. Esse é um ovo cozido. Isso. Fazer uma mole ainda. A gente faz em 6 minutos mais ou menos. Eu vou colocar umas abobrinhas, só para dar uma texturazinha, uma corzinha nele. Essa abobrinha a gente faz uma lâmina e no mandolim, assim, naquele fatiador de legumes. E depois passa na água rapidamente para ela ficar mais flexível. E é isso. E aí tem algo que eu adoro. Oba. E por isso que eu coloquei no cardápio. Eu queria ter como dar uma roubada de vez em quando. Queijo de cabra. Eu sou apaixonado. Aí eu pensei, vou colocar um pouquinho de queijo de cabra aqui. Pra dar uma acidez, né? Isso, dá uma acidez, fica legal. E dá uma cremosidade também. Pra finalizar, um pouco de cebolete. E esse é o arroz de cogumelo Yanomami com queijo de cabra, ovo e abobrinha. E hoje vai ter mais um prato para servir antes desse. Agora, isso exatamente. A gente vai fazer agora a mujeca, que alguns conhecem como mujica, mujeca. Nos dias frios de São Paulo quebra um galho, viu? O que é a mujeca? Mujeca é uma espécie de sopa mais grossa e ela é engrossada com farinha normalmente. Então dá essa... Eu diria que é comfort food, sabe? Aquela coisa que você come e é gostoso, assim. Hoje a gente vai fazer uma mujeca com cogumelo Yanomami também. Maravilha. Além do risoto, mostrar uma outra versão disso. Eu botei um pouquinho de azeite, um pouquinho de cebola. Deixa suar um pouco a cebola, é isso? Isso, dá uma suadinha na cebola. Nada por muito tempo também. Um pouquinho de alho. Legal. Também dá uma refogadinha nele. O que mais? Os cogumelos. Uau. De novo, cogumelo Yanomami. Aí vou entrar com um pouco de... Aqui eu tenho tambaqui assado. Poderia ser qualquer peixe. Então a gente assa o peixe. Normalmente, assim, é muito comum consumir numa tribo, por exemplo, com o peixe que já foi assado, que sobrou, aí faz uma mujeca disso, né? Certo. Com essa sobra, vamos dizer assim. Outro ingrediente importantíssimo na cozinha do norte é o coloral. Sim, todo mundo aprendeu a cozinhar com coloral. Eu vou colocar porque ele é importante, que ele dá uma corzinha na nossa mujeca. Eu ainda estou refogando tudo e não coloquei caldo, né? Já eu vou adicionar ele. Antes de adicionar o caldo, eu vou colocar pimenta baniwa. Uma delícia. É uma delícia, né? Ela é super aromática. Então é um mix com 16 tipos de pimenta e que são piladas com um pouquinho de sal. E ela engana, né? Porque você pensa, coloca na boca, não tá... Aí de repente ela vai hidratando. Colocar um pouquinho porque daí o caldo ajuda a hidratar ela. A cor aqui já começa a ficar legal. Agora eu vou entrar com o caldo, que eu tenho um caldo de peixe com legumes. Eu pego o espinhaço do peixe, essas partes que a gente não usa. E aí coloco cebola, cenoura, salsão e faço um caldo. Não precisa cozinhar muito tempo, né? Não. Antes de engrossar, eu vou colocar um pouquinho de salsinha.
Eu vou te ajudar a botar a farinha. Põe Por aos favor, pouquinhos. põe aos pouquinhos. Pouquinhos. Para que ela não empelote. Aí a própria farinha vai ficando, o caldo vai ficando grosso e vai, nossa, ficando uma delícia. Tá pronta a mujeca, olha, ela fica grossa, sabe? Isso é uma delícia. É uma sopa super consistente. Exato. Lá no Banzeiro em Manaus, você chega e ganha um caldinho que é muito parecido com essa mujeca e faz um sucesso, independente da temperatura que esteja. Eu quero que você comece hoje pela mujeca. Certo. A mujeca, ela é feita com o peixe, como a gente fez, né? Uhum. E então a mujeca é muito essa coisa afetiva, né? E olha, isso aqui tem uma coisa deliciosa que além do sabor do cogumelo, colhido pelos Yanomamis e tal, tem essa picância da pimenta banila que você botou aqui, né? Coloquei. Que é também uma coisa muito particular, especial dessa Sim. parte do mundo, que é a Amazônia, né? Sim. É, o oeste da Amazônia, né? Aliás, parabéns, Instituto Socioambiental, né? Que foi quem ajudou essas comunidades a criarem essa pimenta banil, ajuda a manter aquelas comunidades e dá um sabor aqui que é uma loucura. Exato, Porque é outra pimenta, né? Porque pimenta não é pimenta em geral. Essa pimenta é deliciosa. Eu não vou poder comer tudo aqui porque eu tô de olho agora nesse arroz. Então, você não imagina. Esse arroz você vai gostar, tenho certeza. Eu coloquei esse ovo para ter uma proteína e a ideia é que essa gema mole derreta no arroz e você vai comendo conforme a gema vai derretendo. O queijinho de cabra dá essa acidez que você bem falou lá dentro. O caldo de porco, o caldo de cogumelos. É um arroz muito rico de ingredientes e de sabores mesmo. Enjoy! Nossa, ele escorre, né? Ele escorre, exatamente. Aí você mistura com o arroz. Olha como fica molhadinho. O próprio arroz já é uma mistura de sabor, já é uma... Sim. Esse arroz é incrível. O arroz eu adoro ele. E aí, aqui no restaurante, a gente oferece também como uma opção vegetariana ou vegana. Mas aí, como eu falei, a gente tira o caldo do porco. Se for vegano, a gente tira o queijo, tira o ovo. Mas ele é sempre um prato principal. Sempre o prato principal, isso. E tá ótimo. Aliás, seria um maravilhoso acompanhamento com uma bistequinha de porco. Então, não é? Um cordeirinho. Mas como prato também em si é maravilhoso também. Muito Ele é super consistente. Sim. É suficiente. É suficiente, exato. Eu já ouvi falar muito bem do Banzeiro de Manaus, não conheço ainda, faz tempo que eu não vou para Manaus, mas me aguarde. Olha, uma dica cultural para você conhecer mais sobre o povo Yanomami. A fotógrafa Cláudia Andujá, uma das mais brilhantes do Brasil, retratou os indígenas durante décadas, tanto nas suas atividades do dia a dia, quanto nas horas de rituais e celebrações. É um conjunto deslumbrante, vale a pena ir atrás nas livrarias especializadas, ou mesmo pesquisando rapidinho aí na internet. Você vai conhecer mais e seus olhos vão agradecer. Hoje o Papo com Sabor tá com um jeitão de mesa redonda esportiva, cheia de tira-teima. Lá no começo, o Rodrigo Oliveira explicou a diferença entre carne de sol e carne seca, né? Agora a gente faz o mesmo jogo, só que com dois doces primos ali. Bora dar um pulo no Senac para entender a diferença entre geleia e compota. Você sabe dizer a diferença? Vamos junto então pegar as dicas para não errar a mão na hora de prepará-las. Já sabe, né? Tá na hora do Momento Senac. Olá, sou Michele Marini, docente do Senac, e vou contar hoje para vocês todos os segredos das geleias e compotas. Primeiramente, vamos esterilizar os potes. Vamos colocar a água, ligar o fogo e deixar ferver. Nós vamos cortar a maçã com casca e tudo para aproveitar 100% do alimento. Para não escurecer,
nós vamos adicionar água e suco de 1 limão. Faremos uma calda de açúcar e água e especiarias. Ligar o fogo e deixar ferver essa calda. Começou a ferver, nós vamos adicionar a maçã e deixar aqui apurar até obter a textura desejada da nossa geleia. Se você quiser com mais pedaços, pode desligar um pouco antes o fogo ou deixar por mais tempo para ficar um pouco mais pastoso. Assim que você tiver com a sua geleia no ponto desejado, nós vamos envasar com os potes esterilizados. Então, com o auxílio de uma concha, nós vamos adicionar a geleia dentro do pote até deixar uma média de 1 dedo abaixo do limite. Após o envase, nós vamos fechar e é muito importante virar com conteúdo ainda quente para criar o vácuo. E o vácuo vai facilitar no processo da durabilidade dele. Faremos agora a compota de abóbora com maracujá. Para facilitar o corte, leve 10 minutos a abóbora inteira dentro do micro-ondas. Uma diferença entre a geleia e a compota é o tamanho dos pedaços. Uma dica para o maracujá é sempre cortar só a ponta. Desse jeito você consegue retirar toda a polpa de uma forma mais prática. Faremos uma calda de açúcar novamente. Assim que começar a ferver a nossa calda com maracujá, vamos acrescentar os pedaços de abóbora e deixar cozinhar até a abóbora ficar macia em fogo baixo. Para a nossa abóbora, nós precisamos verificar a textura dela. Ela precisa estar macia. Vamos seguir agora para o invase. Adicionar só os pedaços da abóbora dentro do pote. E agora nós vamos completar os potes com os pedaços com a calda. Os pedaços precisam ficar realmente submersos. Desse jeito, a nossa geleia e nossa compota tem a durabilidade de 3 meses, fora de refrigeração. Para conferir uma receita maravilhosa, aproveitando 100% da abóbora, a casca dela em si, e uma receita utilizando da nossa geleia de maçã, acesse o QR Code que está aqui do ladinho para conferir essas receitas. Espero você no próximo Momento Senac. Muito obrigada, até a próxima! Nesse primeiro bloco, a gente mergulhou na cozinha do norte e do nordeste do Brasil. Prepara o fôlego e o casacão de frio, porque a gente vai mais longe agora depois do intervalo. Nosso destino é a Suíça. Até já. Opa, bom te receber de volta. Eu vim pra cozinha para preparar um fondue, com sotaque e tudo. Prato típico de um país europeu, que é um caldeirão de culturas. O meu aqui vai ser de queijo, mas tem de carne, tem de chocolate, até com frutos do mar. Sabe de que país eu tô falando, né? Se ainda não adivinhou, primeira dica, a raclette e a batata rosti também são orgulhos da gastronomia nacional. Pescou? Ainda não? Então pega a segunda dica, é a terra dos relógios, dos canivetes e também do chocolate. Ah, e do Federer. Eu tô falando, claro, da Suíça, que tem área equivalente à do Espírito Santo, mas uma riqueza invejável de línguas e costumes. Tem lá o francês, o alemão, o italiano e o cantão romanche. Cantão é o equivalente ao que a gente chama aqui de estado. A Cecília Padilha, do programa Experimente, andou por lá para tentar entender como essa Torre de Babel influencia o idioma universal, o do sabor. Bem-vindos à Suíça! Esse pequeno país é repleto de paisagens fantásticas, são muitas montanhas, os Alpes suíços, são muitos os lagos, são muitas as construções medievais que a gente encontra por aqui. Claro, a gastronomia tem muito a oferecer e são muitas as experiências também.
Quando a gente pensa em Suíça, a gente não pode esquecer, claro, da alta gastronomia e da hospitalidade. Afinal, das grandes escolas mundiais de hotelaria estão baseadas aqui nesse país. Então eu vim até o Hotel Montana, em Lucerne, um hotel icônico, lindo e super bem estruturado, que fica de frente para o lago, com os Alpes ao fundo, cobertos de neve. E vim aprender com o chefe Johan Bredzik uma receita autoral dele, com um toque italiano que remete aos anos que ele viveu na Suíça italiana. A receita é de um nhoque com trufas, com ingredientes locais aqui também, e parece que é maravilhosa. Vamos lá conferir? O chefe Johan estava explicando que a gastronomia dele tem muita influência italiana, porque ele viveu 15 anos na parte italiana aqui da Suíça. Então, por isso, ele tem 20 cozinheiros aqui, ele é o chefe executivo aqui da cozinha, e toda a influência aqui dessa cozinha, justamente porque a Suíça tem várias línguas, né, tem várias influências de outros países, então a dele aqui é a italiana e por isso que esse prato aqui é o prato assinatura dele. Então ele colocou a batata, a farinha, ovo, noz moscada e um sal temperado. E é importante que a batata esteja quente na hora de amassar para que o resultado seja o esperado. Ele porciona a massa, né, para de fato enrolar e poder cortar os nhoques. E aí a gente vai brincando de massinha. A gente vai aqui abrindo os nhoques. É muito importante, depois que é enrolado, colocar a farinha por cima para elas não grudarem. É aí que ele vai cortar. Yep. E aí essa etapa é para tirar o excesso da farinha que ele tinha botado justamente para que o nhoque não grude. Então ele peneira os nhoques para que eles fiquem sem excesso de farinha. Aí estava explicando que aí a gente pode ou cozinhar agora ou congelar para quando a gente quiser utilizar esse nhoque. Então coloca um pouco de azeite na panela. E aí cebolinha com o azeite. E aí deixa cozinhar um pouquinho a cebolinha, mas sem fritar. E aí coloca os tomates cereja picados. E aí ele colocou um cogumelo selvagem aqui deles, que é morris, que é bem típico daqui da região. E aí ele coloca tomate seco. E aí ele coloca salsinha, manjericão e estragão picados. E aí ele coloca um caldo de legumes. Para dar uma consistência, para dar uma emulsionada nesse molho, ele coloca o azeite junto, para que ele fique com uma consistência um pouco mais grossa. E o sal que ele já usou também no nhoque, o sal feito por ele, né, com os temperos, que eu já expliquei. Aí ele vai cozinhar o nhoque. Para fazer nhoque não tem segredo, colocar na água fervendo e a gente sabe que o nhoque está pronto quando eles começam a flutuar nessa água. E aí a gente já retira logo em seguida para que também não passe do ponto. Subiu, assim que estiver flutuado que o nhoque está pronto, ele já joga dentro dessa panela de molho que ele acabou de fazer, mistura tudo e coloca no prato. E aí ele vai finalizar o prato agora com presunto de Parma, queijo de cabra, trufa e broto de ervilha. Além de ser muito bonito, o gosto do broto é o gosto da ervilha, então vai dar também mais sabor ao prato. Tá muito bonito. O prato vai ficar, com certeza, assim, uma explosão de sabores. Para deixar o prato ainda mais complexo, mais sensacional, trufas raladas na hora.
E aí ele coloca uma espuma aqui por cima, que nada mais é do que mascarpone, queijo mascarpone e leite, que ele junta e bate no mixer. E fica essa espuma. Por cima, linda essa folha de ervilha, que além de ser, assim, toque final da apresentação, é deliciosa. Tem um gosto da ervilha. Uau, uau! Thank you. Agora o momento que eu tava mais aguardando, que é pra provar essa maravilha. Não tem como não tá bom. Tudo que ele colocou aqui, só ingredientes de alta qualidade. Realmente incrível, incrível. Thank you very much. Dankeschön. Ja, bitte schön. So we are here in Stans at the Culinarium Alpinum. This used to be a Capuchin monastery for over 500 years, and it has now been transformed into a center for the culinary heritage of the Alps. What we do here is we have seminar courses about the diversity of food and beverage throughout the Alpine region. And here in our restaurants we only serve food which is from Switzerland, from the country of Switzerland, and all food items we served are purchased directly by the producer, so it's a farm-to-table concept. And we have a very high percentage of organic food, and we mainly prepare all, we buy the raw food and we work it, or we produce our food items all by ourselves. What we have here inside on our field, inside the walls, we have over 250 trees, herbs, berries, and this is all plants which are ready to eat. Our visitors can directly on the spot try the different herbs or berries when they are ready to eat. E o chefe preparou um dos pratos aqui do restaurante, um brioche com os cogumelos e essas punks suíças que eu tô ansiosíssima para provar. É um sabor muito especial e bem típico de pratos que a gente encontra por aqui. São, de fato, super especiais. Opa, hora de voltar? Deixa eu só provar aqui essa delicinha. Eu adoro justo esse de queijo que é muito bom. E até que é o meu favorito. Olha, não é nenhum nhoque chique de presunto de Parma e trufas que nem o da Sicília, mas tá valendo para homenagear esse belo país que é a Suíça. Ah, se você gosta de comida com um quê de sofisticação e sem precisar enfrentar a friaca dos Alpes, a gente tem outra pedida, as vieiras. Esse molusco é muito consumido em países como Japão, Canadá, Chile e França também. Lá na versão prima irmã, a Coquille Saint-Jacques. Por aqui o consumo de vieira é mais tímido, muito por causa do preço, é bem salgada. Mas fica a dica, para comemorar alguma ocasião especial, o investimento compensa. No Brasil, a cidade de Angra dos Reis do Rio é o maior polo de cultivo de vieiras. São cerca de 40 mil dúzias por ano. É por isso que a jornalista Paula Varejão, do programa De Onde Vem, fez as malas para lá. E aí levou de carona o chefe Alberto Landgraf, do restaurante carioca Otec, que tem cardápio novo todo dia, mas com vaga cativa para invenções inspiradas nesse molusco saboroso, uma versão glaciada na brasa com calda de amora. O De Onde Vem está hoje em um dos restaurantes mais renomados do Brasil. Em apenas 3 anos de existência, o Otec já esbanja 2 estrelas Michelin e já entrou até para a lista dos 100 melhores restaurantes do mundo. O segredo do chefe Alberto Landgraf para tanto sucesso? A qualidade dos seus ingredientes.
Aqui nessas disputadas 8 mesas no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o chefe faz questão de servir os melhores e mais frescos pescados do Rio de Janeiro. Então hoje a gente vai conhecer melhor e mais de perto o chefe Alberto Landgraf e de onde vêm as vieiras servidas no Otec. E como é que funciona então a criação do que vai ter no Otec na noite? Então, a gente na verdade trabalha com o menu muda diariamente. Não é que muda ele todo, né? A gente, sobremesa e carne normalmente é o mesmo durante a semana toda. E a gente muda essa parte de peixe, frutos do mar de acordo com o que tem disponível de melhor que o pescador traz pra gente. Já vi que hoje temos vieiras frescas. Sim. Então o que você vai fazer com essas vieiras aqui no Otec hoje à noite? Eu vou preparar 2 pratos para vocês. O primeiro vai ser com ela crua e o segundo com ela feita na brasa. Já fiquei até com água na boca dessa receita, mas antes de degustar essas vieiras aqui no Otec, vou te fazer um convite. Vamos juntos então conhecer de onde vêm essas vieiras, onde são produzidas, quem são as pessoas que colhem essa vieira e todas as histórias dessa vieira até que ela chega aqui no restaurante. Topa? Topo, tenho certeza que ela passa por bastante coisa antes de chegar aqui. Tenho certeza que depois de saber dessas histórias, minha experiência vai ficar mais interessante. Vamos lá. Então vamos lá saber de onde vêm as vieiras do Otec. Então, pois é, o De Onde Vem promove esse encontro, então, agora do chefe com os produtores. Na verdade, o encontro a gente já encontrou, mas é que eles foram até minha casa. Agora foi a minha vez de vir até a casa deles. Então, obrigado por me receber. Um prazer todo Prazer é nosso. nosso. Pode ter Não, o certeza. prazer é meu estar aqui. Maravilha. Então, vamos colher vieira. Vamos embora. Então, eu tô aqui no escritório de vocês, né? Uma vista voada. Esse aqui é o nosso escritório. Essa balsa aqui, ela pertence à Ambig, né? Que é a Associação dos Maricultores aqui da Ilha Grande. E a cada 40 dias a gente aluga ela para fazer o manejo do lote mais pesado, né? Da parte maior que a gente tem na água. Ela tem toda a estrutura para a gente trabalhar de forma ergonômica, né? E é isso, aqui é nosso escritório. Essa aqui é a maior, de maior tamanho. Essa que é a comercial que vai pro... Isso, então, essa aqui a gente faz toda a separação com o paquímetro. De acordo com o tamanho do comprimento da concha, ela é classificada de um determinado tamanho. Essa aqui, por exemplo, tem 86 milímetros de comprimento de concha. Essa aqui se enquadra no tamanho grande. E a gente agora vai separar todos os tamanhos, vai dividir por pequenas, médias e grandes, e de acordo com a nossa demanda, a preferência dos nossos clientes, a gente vai separar e encaminhar para eles na sexta-feira, quando a gente tira da água cedinho e envia para todos os nossos clientes. Vai, ela mexendo. Peraí. Ela não tá agora mordendo. Então, a vieira é um animal, né, um molusco bivalve, ou seja, são 2 conchas iguais. Ela possui o hábito de filtrar. O seu alimento é através da filtração. Então, ela se alimenta de plâncton em geral. E ela nada também, né? Sim, ao contrário da ostra, do mexilhão, ela é um animal que vive no fundo e ela tem essa natação justamente ou para reprodução ou para fuga de predador, que tem a principal estrela do mar, polvo, ouriço, são animais que predam a vieira no habitat natural. Aqui, essa aqui me atacou. Tá vendo? O mecanismo de defesa dela. E agora eu vou lutar contra ela. Aí, pronto, cortei o músculo dela, ganhei dela. A única coisa que não é comestível é essa parte preta. Eu vou tirar só a melhor parte dela mesmo. Segura ela. Olha, privilégio. E assim mesmo, sem molho, sem nada, já é uma delícia. É uma delícia. Pode comer. Então vamos. Nossa, muito bom. Boa.
Ela é naturalmente temperada, Alberto. É que ela tá na água salgada, né? Bom, eles estão me ajudando a abrir aqui. Já tinha aberto algumas antes. Então, raramente, a gente tem a oportunidade de comer vieira tão fresca assim. Então, eu vou fazer o mínimo de intervenção nela possível. E vou servir ela só, literalmente crua. Mas vai ser como, chefe? Você tá pensando em fazer essa... Então, a primeira que nós vamos aqui... Vou jogar um pouquinho de azeite, tá? Em ambas. Jogar um pouquinho de sal, um sal inglês, chama Maldon, um sal bem suave. Eu vou raspar o limão. Eu vou fazer duas versões aqui pra gente... Então, a primeira versão, eu trouxe uma trufinha. E a outra aqui, eu trouxe uma latinha de caviar também. Então, nós vamos espalhar um pouquinho de caviar aqui por cima. Vamos provar. Vieira sendo colhida diretamente dessa fazenda no mar aqui em Ilha Grande, com a galera do Vieiras da Ilha. Preparado pelo chefe Alberto Landgraf, com caviar e trufas. Elinho, tá bem ou não tá? Só pra comer de joelho. Bem simples. Mas estamos no meio do mar, não tem o que fazer. Eu só podia trazer uma trufa e um caviar no bolso. Só isso, imagina se você... Eu posso ser sua amiga, andar mais com você? Então, Alberto, eu vou deixar você brilhar aqui, vou ficar só espiando. Então, lá em Angra a gente ensinou como é que abre, né? Então eu tenho algumas abertas aqui. Então o corte da vieira é muito importante. Eu vou cortar ela ao meio assim. Então, nós vamos colocar um pouquinho de azeite, uma pitadinha de sal e vou raspar esse limão aqui. Eu levemente uma colher, vou dar misturar um pouquinho aqui. E vou pegar aqui com duas colherzinhas pequenas. Os pratos, eles têm que agradar o seu paladar, né, Alberto, aqui no Otec? Sim. Eu acho que, na verdade, o cliente não come o que eu faço. Ele come o que eu gosto de comer. Vou colocar essas vieiras aqui, bonitinho assim. Vou colocar alguns pinoles. Vou usar esse cogumelo Paris, que é um cogumelo muitas vezes não tão valorizado. E a gente finaliza com esse pozinho aqui, é a amora. Esse foi vieiras cruas com maionese de peixe, pinole, cogumelo Paris cru e amora fermentada. Então agora nós vamos fazer um preparo quente. Então aqui eu tenho uns espetinhos, agora nós vamos fazer uma cirurgia aqui. Então eu só vou pingar, tá? De azeite e uma pitadinha de sal. E aí, eu vou trazer pra cá minha churrasqueirinha favorita, dar uma esquentadinha aqui. Agora eu vou passar aquele glaze que eu falei, que a gente fez com a amora fermentada, tá? Mas você pode começar a sentir o aroma. Pronto, eu preciso tirar. E vou finalizar o nosso segundo prato, que aí é com creme de castanha do leite de castanha do Pará. Aqui, 2, 3. Aí para dar um pouquinho de acidez, eu vou colocar uns pedacinhos de tangerina. E aí para finalizar, eu vou ralar umas tirinhas de trufa aqui, um pouquinho mais grossas. Vou cortar elas em juliennezinho assim e vou colocar aqui. E vou colocar o leite de castanha do Pará. Quando a gente faz o leite, a gente sobra o bagaço. O bagaço a gente faz esse biscoito caramelizado. Então esse é o nosso segundo prato de hoje, de vieira glaciada na brasa com caldo de amora fermentada, leite de castanha do Pará, trufas e um biscoitinho de castanha do Pará caramelizado. Bom, Paula, agora que a gente já sabe de onde vem, como são feitas, você vai me dizer
como eu gosto delas. Então, por favor. Então vou provar, né? Vou começar por essa, então. Vai lá, fica à vontade. Agora é com você. O agridoce desse creme, essa maionese de peixe, né? Ela vem harmonizando com a vieira e ainda tem o crocante Do Pinole. pinole. E aí manda bala. Muito obrigada por me receber na sua Obrigado a casa, você. por viajar comigo e por me trazer essa experiência incrível. E bom trabalho em mais uma noite espetacular no hotel, Obrigado. chefe. Obrigado. Que delícia, né? Eu acho que eu não falei antes da reportagem, mas o Otec, comandado pelo Alberto Landgraf, está entre os 100 melhores restaurantes do mundo, isso segundo o ranking mais respeitado da área. Um viva para chefes e para os chefes brasileiros. Olha, aqui tem comida chique, mas a gente gosta também de receitas básicas e afetivas. Daquelas guloseimas que são meio com máquinas de viajar no tempo. Na primeira colherada, transportam a gente de volta para a cozinha da avó, para a fazenda da tia. Depois do intervalo, tem uma sobremesa desse jeitinho aí. Ah, e se quiser viajar mais pelo universo da gastronomia, siga a programação do canal Sabor e Arte. Opa, bora repassar a lição de geografia gastronômica de hoje? Do Nordeste vieram a carne seca com nata e a carne de sol com alho e mandioca. Do Norte, o cogumelo e Yanomami. A Suíça chegou com um nhoque de Parma com trufas. Daí a gente voltou para as pratas da casa com as vieiras do litoral do Rio. E para onde a bússola aponta quando o assunto é pudim? Adivinha, alguns vão dizer Portugal, mas eu sugiro um desvio lá para a Cozinha da Elô, o programa da Heloísa Bacelar, no Sabor e Arte. Na receita que a gente vai ver juntos, ela ensina 3 jeitos diferentes de preparar essa paixão nacional com gosto de lanche de férias em casa de vó. Oi, eu sou a Elu Bacelar e bem-vindos aqui à minha cozinha. Hoje é dia, sabe de quê? De pudim. Aquela sobremesa que muita gente adora, que é prática, porque também você pode fazer com antecedência e é sucesso realmente na certa. Só que um bom pudim, assim como acontece com outras sobremesas, como sorvete, bolo, o que você quiser, eles começam com alguma coisa que dê sabor e aroma a esse creme de base. O que acontece? Quase todo mundo acaba pegando um vidrinho de essência no supermercado e usando nas receitas. Mas acontece que essas essências, na maior parte das vezes, elas são muito artificiais e as boas custam muito caro. Só que todo mundo sabe que a Elo adora fazer o máximo possível de coisas em casa. E hoje eu vou te ensinar a preparar as suas essências. E o divertido é que dá para fazer essência do que você quiser e usar por bastante tempo. Bom, para fazer a sua essência, primeiro a gente vai separar vidrinhos. Quais vidrinhos? O que você tiver em casa e que tem uma tampa, porque a essência, para ela ficar gostosa, ela tem que descansar e bem fechadinha e num lugar mais escuro, mais fresco, abrigo da luz. Isso é fundamental. Pode ser um assim, um assim, um assim, ou mesmo uma garrafinha que feche bem. Para preparar a essência, você usa pouquíssimos ingredientes. Você vai escolher o que vai dar sabor e aroma, a essência que você está preparando, e um líquido que vai ser o aromatizado. Tem gente que usa álcool de cereais, que funciona super bem, só que ele nem sempre ele é fácil de encontrar e ele custa mais caro. Eu experimentei várias possibilidades e eu cheguei à solução da vodka, que custa pouco, é fácil de encontrar e ela, por ser neutra, ela vai absorver todo o aroma e o sabor do que eu escolher para minha essência. Para fazer uma essência de especiarias, aqui eu já coloquei cravo e canela, ou aqui anis estrelado. Se eu quiser usar nozes, amêndoa, avelã, pistache, eu costumo colocar um pouco no forno para ela dar uma secada e depois eu vou usar. A minha essência vai durar muito mais tempo e vai ficar bem mais perfumada. Eu posso fazer também uma essência de cítricos. Para isso, eu coloco uma fatia de casca. É importante tirar aquela parte branca para não amargar. Põe aqui dentro
Pode ser limão siciliano, limão Tahiti, limão galego. O que importa é tentar evitar aqueles pedaços brancos da casca, porque se for bastante, ela vai deixar a essência um pouco amarga. Pode ser a laranja que você quiser, como Bahia, pera, pode ser mexerica, uma mistura de cítricos ou só um. E depois vem a essência que todo mundo ama, que é a essência de baunilha. E qual é a vantagem? Uma fava, todo mundo sabe que custa caro. E fazendo a essência, você vai fazer com que essa fava possa perfumar muitas e muitas sobremesas. Então, além de prático, é bem econômico. O que que eu faço? Eu pego uma fava, uma faquinha afiada, ó, e faço assim. Vou raspar aquelas sementinhas de dentro, que eu também vou usar, claro, porque elas são muito saborosas. Vou pegar o meu vidrinho, coloco as sementinhas aqui dentro, divido essa fava, pode colocar ao meio, como você quiser. Os pedacinhos não tem problema algum. Se eu tiver 2 favas, ótimo. Melhor ainda, porque a minha essência vai ficar mais saborosa e vai durar muito mais tempo, ó. Ops, isso aqui vale ouro. A gente pega cada pedacinho, tá? Aí, ó, aqui dentro. Mão cheirando baunilha não tem nada melhor. Bom, aí, o que que eu vou fazer? Um funil, que pode ser, gente, qualquer um, que é essencial pra minha essência. Vou pegar a minha vodka e vou preencher. E eu posso fazer o mesmo com todos os meus vidrinhos. Quanto de essência que vai por vidrinho? Gente, é meio difícil estimar. Às vezes vai por volta de 150 ml. Só que, é claro que isso vai depender do tamanho do vidrinho que eu tiver usando. Em seguida, eu fecho os meus vidrinhos. Se, por exemplo, você não tiver uma tampa daquele vidrinho, você pode fazer o que eu fiz aqui. Eu pego uma rolha, corto um pedacinho e fecho. Muito simples. Aí, eu vou dar uma chacoalhada. A de baunilha, na hora que a gente chacoalha, já dá pra ver que umas sementinhas já começam a se espalhar pela vodka. Ó. Eu coloco esses meus vidrinhos num armário fechado, mais escuro, e vou deixar lá por pelo menos 1 mês antes de usar. Mas vai durar 1 mês? Não, pode durar muito mais. Eu tenho essência de baunilha que tem ano. Essa aqui, por exemplo, ela já tem alguns meses. Ela já tá bem mais escura, quase da cor daquelas que a gente compra pronta nos mercados. Aí, antes de usar, eu dou uma nova chacoalhada, porque aí o que tá depositado aqui sobe e eu vou usar. E tem mais uma coisa, como a baunilha ainda custa bem caro e ela vai ter sabor por muito tempo, o que que acontece? Quando ela começa a diminuir, eu abro o vidrinho completo com um pouco mais de vodka, chacoalho de novo e ela vai render por muito mais tempo. Quem anda pela minha casa e vê aquelas paredes cheias de pratos, eu acho que na hora percebe que eu, assim, eu amo louça, amo prato, eu acho o máximo. E o prato é o objeto que você usa para levar a comida que você fez à mesa. Então eu acho que o prato, ele realmente merece um respeito e é um utensílio, assim, extremamente importante. Eu gosto de prato de tudo quanto é jeito, né? Pode ser um prato super moderno de cerâmica, um prato de lata, um prato de ágata, um prato de vidro. E eu adoro esses pratos mais antigos.
E o que eu acho interessante de um prato antigo é que ele traz um tanto de história com ele. E parece que isso faz com que a comida que a gente está servindo fique ainda mais gostosa. Eu tenho aqui pratos assim de origens bem variadas, né? Esse, por exemplo, é um prato que eu amo. Eu acho ele muito, muito lindo. É um prato inglês bem antigo. Acho o azul dele assim maravilhoso. Eu recebi esse prato de uma senhora que era francesa, muito amiga de uma tia-avó. E ela gostava de mim e quando ela faleceu, ela me deixou alguns pratos, uns talheres, e esse aqui estava no meio dessa minha herança. Esse aqui, por exemplo, é daqueles pratos meus de troca pelo mundo, né? E eu achei ele super bonito e também tem uma coisa bem interessante. Se a gente pensar que isso aqui estava na casa de uma pessoa no meio do mundo, na zona rural, eu fico pensando assim, o caminho que esse prato fez para chegar lá. Provavelmente essa pessoa devia trabalhar com alguém de mais posses, que tinha um prato desse e que um dia eu fico pensando, ela levou para casa dela um pedaço de bolo e nunca mais devolveu. E o prato ficou lá e acabou vindo parar na minha mão. Tem muita gente que tem medo só de pensar em caramelo, mas isso não é nada complicado. Eu posso preparar o caramelo de duas formas. A panelinha é o método mais seguro. Açúcar na panela, nada mais. Isso aqui já vai dar um caramelo perfeito. Mas se por um acaso você ficar um pouco preocupado, achar, não, meu primeiro caramelo só com açúcar dá um pouco de medo, basta acrescentar um pouquinho de água e vai ser um pouco mais fácil de controlar o ponto. O caramelo, ao contrário de outras caldas, não tem problema se você der uma mexidinha, tá? O açúcar realmente ele vai derreter e vai chegar a um ponto muito, muito quente. Caramelo é realmente uma coisa que merece muita atenção, porque o açúcar chega a temperaturas altíssimas e se você não tomar cuidado, você pode se queimar. Mas dá tranquilamente para preparar um caramelo em casa. Aqui eu estou usando a panelinha. Quando isso ficar pronto, eu posso simplesmente despejar esse caramelo na minha forma para o pudim. Mas se você tiver mais prática, você pode preparar inclusive o caramelo na própria forma do pudim. E caramelo é uma coisa que precisa de muita atenção. Então, não dá para se distrair. Pôs no fogo, é realmente ficar por aqui de olho, porque para passar do ponto, é muito fácil. Também é importante a gente entender que tem gente que acha que caramelo é uma cor, ou um aroma, ou um sabor. E na verdade, caramelo é tudo isso. Um bom caramelo, ele tem gosto de caramelo. Se ele ficar claro demais, ele vai ser muito doce e não vai estar tão saboroso. Se ele ficar escuro demais, ele vai começar a amargar e também não vai ser bom. O ideal é ele ficar realmente com uma cor bem dourada e perfumada. No começo, junta os pedacinhos, mas já já isso vai começar a derreter. Olhando aqui na borda, já dá para ver que ele começa a ficar mais líquido e o perfume do caramelo começa a subir. Não dá mesmo para descuidar um minutinho, porque ele começa a amolecer e escurecer nas laterais. Se a gente não tiver de olho, ele começa a queimar do lado e no meio ele vai ficar muito claro. Meu caramelo, já começou a derreter. Aqui a gente já está começando a ver que ele vai pegando outra cor. Eu amo caramelo, eu acho que esse perfume é assim, é tudo de bom. O principal sinal é você ver que está subindo uma fumacinha esbranquiçada. Vou tirar do fogo, olha a cor, Meu caramelo tá pronto, uma cor linda de morrer, muito perfumado. E agora, só despejar na forma. Como a gente está preparando pudim de vários tamanhos, essa quantidade de caramelo aqui vai dar para forrar mais de uma forma.
caramelo realmente é quente, então a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. Tem gente que coloca o caramelo na forma e dá uma girada para cobrir toda a parede com ele, mas isso sinceramente não é necessário. Basta despejar o caramelo no fundo, por cima você vai colocar o creme do pudim e para o forno. No forno, naturalmente, esse caramelo vai subir e vai envolver todo o seu pudim. O creme vai para a forma que eu acabei de caramelizar. E depois disso vai ser só assar. Como tem forma de tudo quanto é tamanho, eu posso usar uma parte do creme numa forma média e o restante em forminhas menores, até mesmo numa xícara ou numa caneca. Eu vou assar esse pudim no forno em banho-maria. Para assar o meu pudim em banho-maria, eu pego uma assadeira, coloco umas 2 folhas de papel toalha no fundo para que a água fervente não fique tremendo e quebre o meu pudim. Coloco com cuidado, porque é quente, um tanto de água fervente no fundo. É importante começar o pudim já com a água bem quente para que ele asse bem mais rápido. Tá vendo? Com a água quente, o caramelo dá até uma estaladinha. Agora o meu pudim vai pro forno por mais ou menos 1 hora, até que ele fique bem dourado por cima. Se eu encostar, ele vai estar firmezinho e na borda ele vai estar um pouquinho mais dourado. A minha infusão, que já descansou, vai para o pudim de café com leite. Eu passo pela peneira, só para deixar os grãozinhos para trás. E aí é só finalizar o pudim exatamente como eu fiz do outro. Vou juntar os ovos já passados pela peneira e o meu açúcar e misturar. Eu vou te mostrar 2 outras formas de preparar o pudim e agora na boca do fogão. Uma delas é usar uma panela com água para o banho-maria. Eu simplesmente coloco a minha forma aqui dentro. Se eu tiver uma tampa, eu uso uma tampa. Se não, é só fechar com um papel alumínio e isso vai para o fogo. A outra maneira é usando uma panela de pressão. Para isso, eu também coloco água no fundo da panela. Coloco por cima a minha forma, no caso já com papel alumínio bem amarradinho. Ops, não tem problema. Eu vou tampar essa panela e vou levar para o fogo. Conto 10 minutos depois dela começar a chiar, desligo o fogo, deixo descansar um pouquinho, abro minha panela, retiro o pudim daqui e vou deixar esfriar exatamente como eu faço com os outros. Firmezinho, dourado na superfície, nas bordas, como eu queria. Uau! Eu peguei uma fatia de baunilha, mas o pudim também pode ser de canela, de laranja, de cardamomo e de café. E tem também uma versão na caneca, para aqueles momentos em que você não tem uma forma por perto, mas está morrendo de vontade de comer um pudim. Uns gostam de comer pudim com garfo,
outros com a colher. Eu sou do time da colher, porque eu adoro a calda de caramelo. Ficou tão cremoso do jeito que eu queria. Vou até botar mais um pouquinho do caramelo. Se tinha jeito melhor de terminar o programa de hoje, eu não conheço, viu? Anotou aí, né? Se você não curte baunilha, dá pra fazer variações com canela, café, cardamomo, que eu adoro, e até laranja. Agora a gente pode fechar a conta ou ainda vai um cafezinho? A gente pendura as panelas por hoje, vamos combinar? Mas já tá aceitando reserva pra sexta que vem, combinado? Quer dizer, na real, nem se preocupe com essas formalidades. Tem sempre uma mesa pronta pra você aqui no Papo com Sabor. Super obrigado pela companhia, pela fidelidade e a gente se vê então sexta que vem. Beijo, tchau!